Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e com muita alegria estamos aqui iniciando mais um Realidade Capixaba podcast. Só que hoje nós vamos falar exclusivamente sobre a cidade de Guarapari. Mais especificamente, nós vamos analisar os candidatos com domicílio eleitoral na cidade de Guarapari e o desempenho, quem foi eleito, quem perdeu, por que ganhou, por que perdeu, quanto gastou, quanto teve de dinheiro. É verdade que tem candidato que já trocou de carro, tem candidato comprando em lojas da cidade com dinheiro vivo, aquelas notas novinhas que o pessoal já está sorrindo e comentando, já começa a espalhar o boato nos grupos de WhatsApp. E quanto vale cada voto? Quanto vale, qual o custo de uma campanha eleitoral e quanto custou para cada candidato o seu eleitor, o seu voto, quanto ele teve de dinheiro, quanto que ele gastou de esforço de comunicação para atingir o seu eleitor e convencer o eleitor que ele era a melhor opção. Aqui para conversar comigo, analisar e ajudar a entender todos esses dados, eu estou aqui com o advogado Ricardo Rios, que conhece muito bem todos os candidatos da cidade de Guarapari e que vai me ajudar a fazer uma análise mais técnica e aprofundada sobre o desempenho dessa eleição. E, Ricardo, primeiro eu vou jogar logo uma bomba para a sua partida inicial, assim. Os cabos eleitorais da cidade se saíram muito mal, né? O prefeito Edson Magalhães, principal, teoricamente, cabo eleitoral da cidade, foi mal voto, perdeu a eleição o seu estadual e a sua deputada federal passou vergonha nas urnas, né? E aí, Ricardo? Bom, Marcelo, acho que você falou, começou bem, né? Apesar de ser meio direto assim, mas começou bem, né? Edson Magalhães foi muito mal em relação à sua candidata a deputado federal. No discurso que ele fez no lançamento da campanha dela em Guarapari, A Norma Iubi. a Norma Iubi, né? Que, aliás, ajudou muito a cidade, né? Disponibilizou emendas e tal, ajudou muito o governo do Edson, mas Edson não correspondeu. Aí precisa avaliar por que, né, que ele não conseguiu dar a ela a votação melhor, como ele fez na época de Camilo Collor. Ele se empenhou na reta final, pelo menos 15 dias, andando todo dia com um grupo de meninas, uma equipe, ele caminhou e trabalhou para pedir voto. Não é que ele não teve tempo, não. Ele não conseguiu convencer o eleitor. Aí são vários fatores, né? Existiam outros candidatos, até com várias lideranças políticas da cidade, que também estavam lá maciçamente, mas que nas urnas também não corresponderam à expectativa que todo mundo anunciava, né? Porque as lideranças começaram a anunciar que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter tanto de voto, e acaba que as urnas não trouxeram isso, né? Trouxeram resultado até, no caso da Norma, eu acho que para o tamanho do Edson, o resultado foi muito pequeno. Eu acho que até é muito aquém do que o próprio Ferraço esperava dele, né? Tanto é que ele não conseguiu se reeleger. Agora, existem outras lideranças também que não corresponderam, né? Ricardo, existem, nós vamos analisar todas elas, mas antes de pular para elas, o prefeito Edson Magalhães, ele está tendo que administrar, ou vai ter que administrar depois do final do segundo turno, uma crise com a Câmara de Vereadores, porque o seu homem de confiança, o seu braço direito, o presidente da Câmara, já debandou para o outro lado, já apoiou outro deputado federal, já apoia outro governador, outro presidente, o oposto do Edson Magalhães. A sua líder na Câmara, a Rosana Pinheiro, já desde o início não apoiou os candidatos do Edson, já foi rebelde para o outro lado, que também foi uma péssima cabo eleitoral. Os seus vereadores foram migrando, Dudu Corretor foi apoiar outro deputado federal, não apoiou Norma. Zé Preto foi cuidar da campanha dele, foi muito bem votado. Então, assim, o Edson já está perdendo o controle da Câmara de Vereadores, os vereadores não apoiaram os candidatos do Edson? Marcelo, eu acho muito difícil. A Câmara que está aí, ela hoje se submete muito à vontade do prefeito, isso é nítido, notório lá. Eu acho que ele não vai perder o controle da Câmara de forma alguma, até porque ele tem um aliado muito forte lá, que é o presidente, né? Não vai deixar de apoiá-lo de forma alguma, de estar junto com ele. E os demais vereadores também não, apesar de cada um ter ido por um lado na questão de federal e estadual, mas muitos ficaram com o Ento, que era o candidato do prefeito, né? Eu acho que ele não perde o controle da Câmara, não. Os vereadores já estão se preocupando com a reeleição e sabem que o Executivo pode ajudá-los de alguma forma nessa reeleição, né?
Então, eu acho que ele não perde, não. Antes de analisarmos candidato a candidato, uma informação, parece que faltando 15 dias, 2 semanas para a eleição, o prefeito Edson Magalhães foi numa caminhada e quando chegou lá, ficou irritadíssimo porque as equipes contratadas, uma era do Ted Conte, a outra era do da Vitória, a outra era do Renzo, e ninguém pedia voto para a candidata dele federal. Parece que ele deu um show daquele pirotécnico que ele gosta de dar, que todo mundo conhece na cidade, mandou todo mundo para casa que ninguém mais ia andar com ele, puxou a responsabilidade e foi o fiasco que foi, né? Quer dizer, tá difícil o Edson transferir voto, hein? Edson ficar nervoso não é novidade, né? Ele dá o chilique dele, não é novidade. Mas eu acho que ele estava plantando ele estava colhendo o que ele não plantou. Porque se ele realmente pretendia dar um apoio à norma, ele tinha que ter conversado com os vereadores antes. Depois que os vereadores fizeram as suas composições políticas com seus candidatos, como que o cara ia chegar e dizer assim, não, eu não posso te apoiar porque o prefeito pediu para eu apoiar a norma? Ele tinha que ter feito esse trabalho antes. Provavelmente não fez. Tanto é que cada vereador foi para um lado, e vereadores da sua base. Eu acho que ele não costurou isso direito, e depois ficou ruim para ele. Eu concordo com você que você disse que a Câmara não vai ter vontade de romper 100% com o prefeito. Mas conhecendo o prefeito Edson Magalhães, ele vai ter estômago para sentar com os vereadores e aceitar a explicação de cada um e trabalhar tranquilamente, ou ele pode fazer como ele fez outras vezes, virar as costas para a Câmara e administra sozinho. Marcelo, eu acho que é um pouco diferente agora. Edson, primeiro é ele. Então, para ele, o que importa agora? Conseguir administrar e realizar os seus projetos que eles têm lá até o final do seu mandato. Ele precisa da Câmara? Ele precisa da Câmara. De certa forma, ele precisa, porque existem suplementações que precisam ser feitas, precisam ser aprovadas. E essa Câmara não tem as características de... Não vejo um vereador ali, a não ser o Isaac e o Rodrigo Borges, de uma oposição, apesar de não ser uma oposição extremada, mas é uma oposição muito equilibrada. Tirando esses dois, os demais vão acompanhar a Edson e não vai ter problema, não. E essa questão de deputado federal, daqui a pouco passa e vida que segue, né? Vida que segue. Eu vou, mais para frente, quando a gente falar de um candidato, eu faço o gancho, mas explico melhor, mas nós podemos ter mudanças na Câmara, pelo menos 2 nomes novos vão entrar naquela Câmara de Vereadores ali. Um, porque um vereador foi eleito, vai passar o mandato, e o outro que deve assumir, por mais que esperneie o vereador que está lá dentro, o outro vai assumir o mandato. Então, são 2 caras novas que podem mudar um pouco a postura, essa ampla base do prefeito. Mas o objetivo nosso primeiro aqui, depois eu volto nesse tema, é a gente analisar os candidatos. E aí eu fiz de uma maneira bem democrática, para não ter choradeira. Eu não gosto dessa coisa de pegar por ordem alfabética, não. Então eu peguei como? Quem tem mais dinheiro? Vamos ver quem recebeu mais recurso, entender se o recurso foi bem aplicado ou se o candidato não soube administrar nem o recurso. Então, vou pedir aí, ó. Fernanda Mazelli, candidata pelo Podemos, campeã mundial de jiu-jitsu, uma atleta respeitada e admirada não só no Espírito Santo, mas no Brasil, com passagem nos Estados Unidos, passagem nos Emirados Árabes, respeitada mundialmente pelo desempenho como atleta. Sempre foi uma vereadora muito bem votada. Mas, Ricardo, dessa vez, alguma coisa aí não saiu como esperado, não. Porque R$523 mil, como um antigo radialista gostava de dizer, mais de R$500 mil, dá um impacto melhor, né? Mais de R$500 mil para gastar, e ela teve no município, Fernanda Mazelli, 2.400 votos, Ricardo. Dá para explicar essa conta? Marcelo, o recurso que vem, desse recurso aí, provavelmente esses 500 mil, os 23, deve ser valores estimados, né? Que é uma forma de contabilização que eu até considero equivocada, mas para fins de apuração de gasto, ele computa como valor, apesar de ser estimado. Mas esses 500 mil que ela recebeu, né, conforme a lei própria determina, e o partido assim o fez, é o valor que ela gastou na campanha. Eu acho que aí, Marcelo, está só a parcial, né? Eu acho que não foi a prestação de contas final.
Pode ser que isso aí. Esse slide é tirado hoje, foi de hoje no Mas site. tem até dia 30 para Eles ainda podem ajustar, Pode né? ajustar. É por isso, Ricardo, que eu não trouxe assim aonde gastaram, porque sim. ainda não está declarado o gasto. Mas eu estou só olhando, então, o desempenho de quanto dinheiro tive e o dinheiro é utilizado para atingir, para esforço, basicamente, esforço de comunicação para atingir o eleitor, para conquistar o voto, conquistar a simpatia do eleitor. Ela gastou mais de 500, meio milhão de reais para 2.400 votos. Se você me permite ser cruel aqui, que eu vou ser com todo mundo, fica com raiva não, Fernando, eu vou com todo mundo. O voto dela custou, mais ou menos, ela gastou R$ 217 para cada voto. É muito dinheiro, né? Marcelo, aí precisa, na verdade, precisaria analisar onde foi gasto o dinheiro para saber, assim, se foi um gasto realmente equivocado. Porque ela pode ter doado, por exemplo, para algum candidato. Ela pode, desse recurso, ela pode fazer. Porque pode um candidato doar para o outro, que seja da material, mesma partido material, ou federação. Que pode ser material, pode ser recurso também. Então pode ser que ela tenha doado para algum candidato também. Mas aí você me cria uma outra linha de raciocínio, e não estou, é porque você tocou nesse assunto agora, mas já tem uma análise feita e algumas denúncias, não nesse caso da Fernanda, tá? Para ficar bem claro, de alguns candidatos no estado que tiveram a campanha utilizada, que eles estão chamando de barriga de aluguel, que é para receber o recurso para gastar dinheiro no outro. Então, assim, ela recebe recurso, depois nós temos que analisar todo do recurso destinado a mulheres, campanhas femininas. O deputado federal dela foi o Gilson Daniel. Então, assim, é dinheiro feminino utilizado para eleger o Gilson Daniel. Então, não é o caso dela, que a gente não tem a prestação de conta, mas já tem denúncias contra candidatos em outros municípios. Então, mesmo que seja doando para outro candidato, não tem nenhum político bonzinho, não, né? Ele doa esperando apoio. Isso aí faz parte dos enredos da política, né? Marcelo, assim, é muito difícil você comprovar essa questão da barriga de aluguel, porque teriam que ter provas muito contundentes, né? Porque a questão do apoio político faz parte do enredo da política, né? Você apoiar candidato A, apoiar candidato Com B. certeza. Então você tem um recurso aqui, você tem por exemplo, um deputado federal, ele tem um candidato lá na base dele, lá num determinado município, que pode dar ele, sei lá, 1.000 votos. Então ele faz uma conta, vale a pena eu gastar R$ 50 mil com esse candidato, que ele vai me dar 1.000 votos lá. Então ele faz essa análise. Então é muito difícil comprar. Será que a barriga de aluguel ela é de onde para onde? É só do estadual para o federal, do federal para o... Eu posso dar para o federal aqui, ele distribuir para os estaduais? Para a gente não ser injusto, eu posso pelo menos dizer que ela foi muito mal votada? Aí sim. Aí pode não ser tem nada ilegal, nada imoral, mas imoral. não repercutiu. Quem coordenou a campanha não administrou bem o recurso. Aí ou o recurso não foi direcionado, ou... Por exemplo, Marcelo, se você pegar uma campanha... Enquanto a gente fala, bota o segundo slide, por favor, que a gente vai... Se você pegar uma campanha e gastar... se você contratar um serviço muito caro, porque o que acontece na campanha também? Você contrata um marqueteiro, um consultor, um advogado, o dinheiro vai embora. 200 mil pro cara, aí sobra o quê? Entendeu? Mas na gestão da campanha foi um erro. Foi um erro. Você Por tem isso que eu digo assim, toda uma análise, Você tem que fazer uma análise de todos os gastos. Agora, o que acontece também na campanha? Todos os serviços, eles crescem o valor. O valor são majorados. Se você for numa gráfica antes da campanha e ver o preço de um adesivo e for durante a campanha, você vai ver que aquilo ali aumentou. Então, eu não sei se eles já esperam isso e tal. Então, vamos, para dar conta, a gente analisar todos. O Thiago Hoffmann se elegeu. Teve mais de 30 mil votos, não foi isso, Ricardo? No estado. 30 mil votos. Em Guarapari, ele teve 4 mil votos, 3.949. Pelo menos é o que está ajustado no site hoje. Ele recebeu 374 mil reais. Não chega a meio milhão de reais, mas também é um recurso considerável, 374 mil reais. Mas ele teve mais de 30 mil votos. Então, se a gente for comparar, aí não estou comparando assim, ele gastou a maior parte do recurso fora do município de Guarapari, que ele é filho de Guarapari, tratou Guarapari, parece que ele foi o município mais votado, foi Guarapari, maior concentração de votos em um único município, ele teve mais votos em Guarapari do que em Vitória, então é onde é o reduto eleitoral dele, foi o local que ele obteve mais votos. Foi bem votado, não tem como a gente dizer que foi mal administrada a campanha dele. Mas também são 374 mil reais. Em Guarapari, 3.949 votos. É uma força política
que apareceu renovando no município ou não tem essa força política toda no município? Sem dúvida, Marcelo. Thiago consagrou-se aí como uma liderança no estado hoje, 30 mil votos, mais votado do que muitos candidatos que vêm há tempos aí já no mandato, né? Inclusive candidatos de reeleição. Então ele demonstrou hoje que é uma forte liderança, que foi para a Assembleia agora, está indo para a Assembleia, né? E a questão de valores, Marcelo, de campanha é muito relativo, porque cada lugar é um valor, cada lugar você tem uma distância a percorrer, você não dá para comparar gasto de combustível de um lugar com outro, não dá para comparar número de veículos. Ah, por que que o candidato tal alugou 10 veículos e o candidato tal alugou 2 veículos? Então isso é muito relativo, O que depende pode muito ter afetado a Fernanda foi decidir ser candidata na última hora. Também. E Thiago é uma campanha planejada. Também isso também traz, porque quanto melhor planejado, menor o seu gasto, né? Se você não planeja uma campanha, você vai gastando mais, porque você viram gastos aleatórios. Mas aí o presidente do partido não tem por obrigação perceber a estratégia, o planejamento, a capacidade de cada candidato na hora de distribuir o recurso, porque alguém olhou e falou, vamos dar R$500 mil para Fernanda Mazelli. Marcelo, é porque aí o recurso do partido, esse recurso que vem, para as mulheres, ele tem que ser gasto com as candidaturas femininas. Certo. Então ele não poderia pegar esse valor que foi destinado às femininas e distribuir para as e gastar ele masculinas. mesmo, Gilson, gastar na campanha Se você pegar, dele. vai ter candidatos masculinos do Podemos que não recebeu nem a metade disso. Por Tá quê? certo. Porque na divisão não tinha como dividir. A candidatura masculina são... Só fazendo mais. esse cálculo que a população ama, os politiqueiros então são apaixonados, enquanto o voto da Fernanda, se é que ela gastou todo o dinheiro em Guarapari, então é uma conta meio cruel, mas eu vou fazer assim. Crueldade. A Fernanda teria gasto R$217 para convencer cada voto que ela teve. O Thiago Hoffmann, se tivesse gastado todo o dinheiro dentro da cidade de Guarapari, ele teria gasto R$93 para cada voto que ele teve na cidade. Quer dizer, mesmo a gente sabendo que a campanha dele foi distribuída no estado, se fosse só em Guarapari com esse desempenho, o voto do Thiago custaria menos da metade do que o voto da Fernanda. Mas não dá para fazer essa conta não, Marcelo. Eu estou fazendo, é matemática. Não briga com a calculadora, não. Não dá pra fazer essas entendeu? contas, não, Você está muito bonzinho. Não, é porque, por exemplo, digamos que na campanha... Quando a gente... Você, Ricardo, Vamos dizer o seguinte, todo mundo sabe que você tem uma vasta experiência em contabilidade eleitoral e em direito eleitoral. Temos que reconhecer o seu currículo e diversos municípios e órgãos até públicos que você trabalhou. Quando você monta o planejamento, aquele famoso Excel lá, vou tentar te complicar, tá? Você monta assim, qual é a previsão de gastos e a expectativa de arrecadar. Arrecadou R$500 mil, arrecadou R$1 milhão, arrecadou R$2 milhões, não deu voto, gastou errado. Se não houve corrupção, desvio do recurso, gastou errado. Se é com apoio, ou se é contratando, ou não planejou, gastou errado. Marcelo, eu não digo que gastou errado, né? Porque se pode ter gasto certo de forma equivocada. Não funcionou às vezes o Pode ter discurso? contratado, por exemplo, uma empresa para cuidar das redes sociais, e essa empresa pode ter cobrado uma fortuna e não ter dado o resultado que se esperava, porque às vezes não é uma empresa tão especializada assim, que aparece muito gaiato nessa hora, né? Vai pro próximo, por favor. Aparece muita gente dizendo que é da área e na verdade não é, né? Então, digamos que você contrate uma empresa que ela te cobra aí 100 mil para cuidar das suas redes sociais. Aí ela não te dá o retorno que você esperava, porque a rede social não Mas faz aí foi erro, a gente pode entender isso de um político, né? De primeira campanha. Não, político erra mesmo nessas contratações. Tá, você tá com um coração muito bonzinho. Não, é porque a gente conhece o dia a dia da campanha. Certo. Entendeu? Não, tá certo. Eu estou provocando, mas... O candidato liga às vezes meia-noite, assim, eu estou querendo contratar uma pessoa assim, posso? Eu falo assim, poder pode, mas como é que você pretende? Destrói o planejamento, né? Destrói o planejamento dele. Então vamos lá. O Wendel Lima não foi eleito pela segunda vez por menos de 100 votos. Imagina a frustração que é de todo um planejamento, toda uma estratégia. O Wendel Lima, R$152 mil que ele teve para a campanha dele, que ele arrecadou. E isso, eu estou acreditando que nenhum candidato da cidade de Guarapari teve caixa 2, ajuda por fora. Tem nada errado. Vamos acreditar no mundo perfeito, que é o nosso objetivo. O Wendel Lima, R$152 mil. Ele teve, no município, 8.741 votos. Foi o segundo mais votado, ficando atrás apenas do Zé Preto. Então... o Wendel Lima, diferente da Fernanda,
Então eu vou isentar a Fernanda. Usando seus argumentos, eu vou livrando a cara dos candidatos. Vou isentar a Fernanda, que o partido pediu para ela ser candidata na última hora, queria lançar federal, voltou para estadual, então um caso à parte. Gastaram o recurso e não deu para compensar a falta de planejamento. Ok. Thiago Hoffmann planejou um longo período e teve mais de 300 mil reais para fazer a campanha. O Wendel Lima já é vereador de segundo mandato, já quase se elegeu, é primeiro suplente de deputado estadual e, de novo, bate na trave e fica como primeiro suplente. Teve o apoio do prefeito Edson Magalhães, teve 152 mil reais, toda aquela estrutura que a gente sabe que é simpática da máquina. E não conseguiu se eleger de novo. E aí, escolheu o partido errado ou o teto dele é esse? Descobrimos o tamanho do Wendel na cidade, 8 mil votos. Ele repete a votação em Guarapari da eleição passada, diferença aí de 700, 800 votos para mais, né? Então, o tamanho dele em Guarapari, segundo as duas últimas eleições para deputado, ela é esse tamanho, apesar de agora ter outros candidatos maiores disputando com ele, né? Se bem que da vez passada, acho que teve Gedson, Carlos Von e ele, né? De qualquer maneira, três tivemos nomes frente, fortes, né? no município. E agora foi Zé Preto, Carlos Von e ele novamente. E dizer que candidato de fora morde o voto lá, toda eleição morde o voto lá. Toda eleição morde. Em todos os municípios, né? Inverteu, na verdade, né? Porque o Von, que teve 12 mil votos na última eleição lá, em Guarapari, eu tô falando lá porque nós estamos em Vila Velha, né? Pode dar o endereço, mas nós estamos em Vila Velha. Aqui, o Von teve na última eleição 12 mil votos. Certo. Que foi a votação de Zé Preto agora. Zé Preto teve 12 mil votos agora, 12 mil votos. Certo. E Gedson, na última eleição, teve 10 mil votos, né? Que correspondeu à votação de Carlos Von agora. Não, se bem que o Carlos Von teve menos 7 mil, né? Carlos Von... Nós vamos chegar nos dois. Deixa eu fazer a conta cruel, que eu já fui com os dois, agora eu tenho que seguir na crueldade. Vai lá. Não dá para parar. O voto do Wendel, dividindo o recurso que teve pelo número de votos no município, deu R$17 o custo de cada voto. Mas aí, Marcelo, tem que fazer uma observação. Essas informações que estão no site, que você tirou de lá, elas são informações dadas até o dia 8 de setembro. Mas pode entrar mais dinheiro na Vai conta? Entrar, com certeza. Ele pode, de repente, depois declarar que gastou 500 mil e não 100. Porque essa prestação de conta aí foi ainda parcial, não é a última. Não é a última. Essa aí é até do dia 8 de setembro. Então, do dia 9 de setembro até o dia da eleição, vai ser prestado até o dia 30 agora. Mas faz isso para esconder do eleitor quanto tem ou não? Não, pelo contrário. É justamente para demonstrar, né? Mas, na verdade, as receitas... Não, eu disse assim, desculpa, Ricardo. O candidato não declarar antes da votação quanto de dinheiro tem é para fingir para o eleitor que a campanha é pobre? Depende do dia. Por exemplo, quem recebeu esse recurso que a Fernanda recebeu, por exemplo, foi o que ela recebeu até o dia 8 de setembro. Então, na verdade... porque a conta dela fez assim, R$500 mil de uma vez só, né? De uma vez só. E de Wendel vem, né? Assim, eu não sei se vai aumentar. Estou falando assim, por suposição, que eu não conheço a prestação ele teve, de conta parece dele. aqui, R$25 mil do partido até o momento apenas e 25 mil de um deputado federal, 50 mil reais. Os recursos, na verdade, já deveriam estar aí, né? Porque se você recebe um recurso, hoje você teria 3 dias para apresentar esse recurso, declarar Ele esse poderia recurso. não dizer ainda onde gastou. Isso, mas o que entrou já deveria estar tudo aí, né? Mas aí... tem como legalmente fazer um ajuste ainda? Aparecer mais dinheiro? Tem. Se ele não fez essa declaração diária, ele vai fazer agora. No final pode dar uma ressalva outro, por aí. favor. Então. Vamos no Carlos Von. Eu acho que é o único que está mais triste do que o presidente da Câmara, não é isso? Esse tá bem triste. Carlos Von teve... Quanto de recurso está ali, cara? 61.400. Eu tenho uma dificuldade enorme de aceitar isso, sabia? Mas é o que está ali, né? Eu estou usando os números de todo mundo. Uhum. Então ele teve 61 mil reais para quase 7 mil votos. Foi mal votado na expectativa, porque é deputado. Só Guarapari, né? Só Guarapari, porque é deputado. Mas em recurso, nessa conta cruel que eu estou fazendo, eu vou fazer aqui ainda, não gastou errado. Ele não conseguiu, foi repetir a votação. Você lembra quantos votos ele teve da outra vez na cidade? Ele teve 12 mil, né? 12 mil no município só. No município. E agora ele teve 6.900 no município. 6.900. Ele perdeu 6 mil votos. Para quem? Dá para dizer assim uma conta não direta? Não dá, não. Mas a princípio, para ser preto, né? É decepcionante a votação de um deputado como ele, ou é reflexo da luta que ele fez
contra o governo do estado, que ele alega que não teve recurso para levar investimento, então não conseguiu dar resultado. Isso é chororô? Isso é chororô. O governo do estado Você fez uma cara que eu já entendi que era chororô. Marcelo, eu tentei ajudar. O governo do estado influencia pouquíssimo nessa eleição de deputado. Pouquíssimo. Principalmente Guarapari. Não influencia na campanha de prefeita, vai influenciar na campanha de... isso é um histórico de anos. Paulo Artung apoiava Rodrigo e só dizia que apoiava, mas não consistiu isso saindo do município, Sérgio Magés, que fez uma guerra contra Paulo Artung, não teve recurso, foi muito bem votado. Foi muito bem votado. Então o governo, nesse aspecto aí, eu acho que... Capitão Assunção não teve dinheiro também. Não teve dinheiro. Teve voto que sobrou, né? Puxou todo mundo, ajudou até Guarapari, nós vamos chegar lá, né? Ajudou. Então não é por aí, não. Eu acho que a questão de Carlos Von é outra. Mas na conta cruel, ele, por enquanto, é o voto mais barato que menos gastou aqui na conta. Estou fazendo agora aqui, arredondando, aproximando, uma média de R$8 cada voto dele custou se ele gastou só isso. Claro que quem tem mandato como o Wendel Lima, como o Carlos Von, fora do horário de trabalho, né? Vamos acreditar no mundo perfeito. Os assessores são cabos eleitorais pedindo voto, bandeiraço no fim de semana, à noite, de manhã. Então conta já com uma equipe de 20, 30 pessoas que outros, como a Fernanda, como outros, não têm. Mas, na verdade, Marcelo, o Carlos Von já tinha um capital eleitoral. Ele tinha um capital, é claro que ele gastou esse capital agora. Ele gastou muito, né? Gastou muito. Porque ele já teve, é a primeira vez que ele quase foi prefeito, teve mais de 20 mil votos, perdeu por 154 votos. Em seguida ele veio para deputado, ganhou para deputado. Aí depois para prefeito ele teve, já perdeu uma quantidade de votos. Perdeu uma quantidade maior. Agora ele perdeu, né? Quanto ele teve da primeira vez em Guarapari? 12 mil votos. 12.900 votos. Então, assim, perdeu muito voto. Ele tem que refletir, né? Então ele queimou boa parte desse capital eleitoral agora nessa eleição, mas ele tinha um recalque político, né? Então isso ajudou a campanha dele a ficar mais barata. Por exemplo, Fernanda... Vê o próximo, por favor. Eu acho que ela é a primeira vez que ela é candidata a deputada, né? Eu não lembro se a deputada é a primeira vez. Ela não foi candidata na última. Ela não tinha ainda essa entrada, né? Zé Preto é um fenômeno também, né? Eu acredito que ele seja um fenômeno de voto na cidade. 45.400, cara, é isso ali, né? 45.400, por conta da campanha que ele fez e do resultado que ele obteve. Eu estou dividindo aqui, fazendo a conta aproximada, que eu estou dividindo só pelos votos do município. Não estou dividindo geral, porque senão o único aqui que daria diferença, eu vou fazer até essa conta para não vir um monte de reclamação na minha cabeça, é que o Thiago Hoffmann, R$300 mil para 30 mil votos. Aqui eu dividi por 4 mil votos. Eu fui muito cruel com ele aqui. Eu aumentei o preço do voto dele, mas ele não gastou só em Guarapari os R$300 mil, né? Mas o Zé Preto, por exemplo, que gastou, acredito eu, quase tudo em Guarapari. Não, ele teve voto fora também. Mas ele teve 12.238. Teve os votos que o Vão teve na outra, quase. Ele teve 12.238. E no geral foi o quê? 14 mil? 15.901. Dividindo só por Guarapari, quer dizer, esquecendo esses outros 3 mil votos, vou seguir o raciocínio errado que eu iniciei, eu vou errado até o fim. Os votos do Zé Preto custou R$3 em média. Tá mais barato ainda do que o do Von. Tá mais barato. Ele roubou os votos do Von. Que são votos baratos, pelo visto, é o voto mais barato. E quando a gente diz voto barato, não é desqualificando o eleitor. Não. O voto barato, o cálculo é quanto o candidato gasta por voto para convencer o eleitor. É uma matemática simples. Divide o voto pelo dinheiro e vê se gastou certo. É uma conta cruel, mas simples. Né? Então, Zé Preto, deputado também de Guarapari, eleito majoritariamente por Guarapari. Thiago Hoffmann, o município que mais deu voto a ele foi Guarapari, filho de Guarapari, família ali da Rua da Marinha. Zé Preto, região de Meiaípe, mas podemos dizer que teve um caminhão de voto na cidade, se a gente entender que o mais votado na eleição passada foi o Carlos Von, eleito com 12 mil votos também. Rodrigo Chamon teve quantos no município? 19 mil, 18 mil? A primeira vez foi 15, né? A segunda 17, né? É muito voto, né? Muito voto. Então, e também tinha adversário, porque ele já era adversário e inimigo do prefeito Edson Magalhães, né? Edson Magalhães. O próximo candidato que aparece na votação, expressivo lá dentro, é o doutor Humberto. Fiz questão de colocá-lo porque, para ser mais cruel ainda nessa minha última conta aqui de divisão de recursos, o doutor Humberto teve quanto ali? 1 milhão, não? 1.750. 1.700, você viu que eu estou provocando você, né, Ricardo? 1.750. Essa eu vou fazer aqui, todo mundo acompanhando, dividido
O doutor Humberto teve 2.220 e tantos votos. Menos de R$ 1. Peraí, errei até a conta aqui, porque tá negativa. Ele precisa de mais dinheiro para chegar nos votos. Quer ver? 1.750 dividido por 2.200. Vamos lá. Vamos simplificar. 78 centavos o voto aproximadamente que o doutor Humberto gastou. Doutor Humberto veio de uma recente eleição de vereador, que ele ficou como suplente. Vai assumir a cadeira agora de Zé Preto. Vai assumir a cadeira agora de Zé Preto. E ele tem um trabalho social que ele faz, né? Então, isso ajuda bastante também. Não sei a que ponto influencia, né? Precisaria apurar isso melhor. Talvez ele ainda vá informar ainda outros gastos que ainda não foram informados, né? Entendi. Pode ser. Analisando o desempenho agora, vamos esquecer essa maldade do dinheiro e da quantidade de voto, que é importante o eleitor acompanhar na página. Eu queria só fazer uma ressalva aqui, a questão da distribuição do dinheiro. A legislação, depois da questão do Caixa 2, que surgiu, que muitos partidos confessaram e tal, começou a se discutir a questão do financiamento público, que hoje tem um recurso. O problema agora não é mais o financiamento público. O financiamento público veio. Eu sou favorável, mas não dá para a gente discutir isso agora. Muita gente é contrária, porque é dinheiro público e tal. Mas você consegue, pelo menos, trazer um certo equilíbrio. Por exemplo, quem não tem recurso, como é que vai fazer uma campanha? Mas só que ele está sendo mal dividido. Eu acho que a legislação tem que ser aperfeiçoada para dividir melhor esse recurso. Essa brincadeira que eu fiz é para mostrar esse disparate. Né? Um candidato ganha 500 mil, outro 300 mil, outro 1.700 reais. Se o objetivo é você trazer um equilíbrio nas disputas para evitar, por exemplo, eu tenho um bom relacionamento com o empresário, ou eu sou o empresário, então eu tenho dinheiro para gastar, minha campanha é aquela campanha, e o outro que não tem, então o dinheiro, o financiamento por veio para dar um equilíbrio. Mas não está trazendo esse equilíbrio. Continua desequilibrado. Um com 500 mil e outro com 20 mil. Não tem como. Trazendo, né? Pode tirar o doutor Humberto, depois eu vou mostrar rapidamente os federais. Trazendo para a questão política no município, Ricardo. Quem saiu com força para começar, porque a gente já está discutindo eleição municipal. Claro, né? claro. O segundo turno de governador ainda não terminou e já estão brigando para ver quem é o prefeito. Carlos Von, Wendel Lima, Zé Preto, Fernanda. Quem saiu fortalecido? Thiago Hoffmann, será que pensa? Parece que não está no projeto dele a Prefeitura de Guarapari, mas está ali como liderança e é deputado. Quem desses são importantes na sucessão? Marcelo, eu acho que tem um fator super importante aí que a gente não deve esquecer e tirar do foco, que se chama Thiago Hoffmann. Por quê? Ele não tem interesse em ser candidato a prefeito, mas ele tem interesse em formar uma base para que o seu projeto político possa dar seguimento. Correto. E Guarapari é o melhor lugar para isso, por todas as razões que ele já expôs durante a campanha. E ainda que o governo não possa se envolver diretamente nas campanhas municipais, porque ele tem aliado de todo lado, não falo Casa Grande, qualquer um que estiver no governo, acaba que tem aliado de todo lado, ele fica meio que de stand-by olhando as coisas acontecerem. O Thiago, como deputado, ele não vai ter essa imposição contrária. Ele vai poder se manifestar, vai poder se posicionar, vai poder articular grupo, vai poder formar grupo, vai ter uma assessoria para isso. Com Casagrande, se for reeleito, melhor ele é o mais forte. Então. Ele é o mais forte. Então ele vai ter os caminhos dentro do governo, para abrir as portas dentro do governo, para ajudar aquele grupo que ele pode, se quiser, formar dentro de Guarapari para a próxima eleição. Então, acho que o fator Thiago Hoffmann vai ser importantíssimo para a próxima eleição de Guarapari, que vai passar por ele de alguma forma. A não ser que ele faça, eu não quero me envolver na questão municipal lá, só estou interessado no meu projeto político para deputado estadual, e lá, depois que passar a eleição, eu volto a discutir. Então, mas a eleição para governador não está decidida ainda. Não está decidida ainda. Se Manato se eleger, minhas fontes dizem que Carlos Von será secretário estadual de turismo, cargo que ele já ocupou no município de Vila Velha. Aí ele que todo mundo na cidade diz que ele está morto politicamente, ele pode ressurgir, como todo político faz? Pode ressurgir, mas não vai depender só dele. Porque você ser secretário de uma pasta sem recursos, sem condição também, de nada vale. Jedson foi subsecretário e teve uma votação similar, né? Se for para ser secretário de uma pasta onde você não tiver recurso e condição de trabalho, é melhor você nem ser. Então você fala, não quero, é melhor ficar aqui na minha mesmo. E isso vai ser relativo, porque vai depender do desempenho de Manato, se ganhar, né, que eu acho improvável, mas... Improvável não, dentro das probabilidades ele tem chance.
Mas vai depender do governo dele, de qual recurso vai ser dado, Se ele realmente vai dar espaço para o Carlos João. se vai dar espaço para Carlos João. Porque Ele mesmo não manifestou ainda, é só fonte da campanha. Ele já teve algumas experiências não muito boas com o Carlos João, não sei como é que vai estar essa relação hoje. Então, vai depender muito. Carlos João é mais Manato hoje do que antes da eleição do primeiro turno? Ele ficou mais? Ele está naquela lista que a gente conversava antes, dos que resolveram assumir posicionamento, que perderam o mandato? Claro, ele agora é Manato, né? Ele sempre teve uma boa parceria ali. Parceria com o Manato. Mas se desgastou, alguns problemas afastaram os dois. Na última eleição eles não tiveram junto também, agora, né, no primeiro turno. Agora parece que se alinharam de novo. Ou pelo menos Carlos está tentando se aliar com o Manato. Zé Preto, colado no Manato, agora também virou o candidato oficial dele, o discurso. Talvez o Zé Preto seja pedra no sapato de Carlos João. Porque Zé Preto, ele apoiando o Manato, desde lá de trás, né? Inclusive o grupo que está com ele é praticamente todo Manato. Ele não vai deixar surgir no seu caminho alguém que possa atrapalhá-lo lá na frente. Certo. Né? Tem uma questão aí. Então, Zé Preto pode se posicionar como deputado estadual. Eu acho que Carlos Manato tem interesse também em ter deputados do seu lado. Não vai querer também uma oposição cerrada contra o seu governo, principalmente início, né? Que formação de governo não é nada fácil, né? Então, acho que Carlos João Zé Preto pode ser a pedra no sapato de Carlos João se Manato vier a ser eleito. E a maior surpresa que eu tive nessas mudanças de segundo turno, aí, cara, e principalmente falando de Guarapari, porque a gente tem Thiago Hoffmann e Casagrande, não tem dúvida, ele nunca escondeu isso. Manato, Carlos João, ele um pouco tímido no primeiro turno, mas sempre foi o opositor a Casagrande. Então ele estava do outro lado, né? Certo. Flertou um pouquinho com o Guerino, mas sempre do outro lado, oposição a Casagrande. O Zé Preto não teve um grande posicionamento para governador, mas se posicionava contra o governador Casagrande e mudou de lado e foi ser opositor ao prefeito Edson Magalhães. Ele que sempre esteve na base. O presidente da Câmara, que eu achava que ele era petista de coração, mas ele foi candidato pelo PTB, e o Edson Magalhães apoiando Casagrande. O Wendel Lima sempre declarou o amor dele pelos Ferraz, pela família Ferraz. Ricardo Ferraz é candidato a vice-governador na chapa de Casagrande. Se tudo caminhar conforme as conversas políticas, Casagrande reeleito depois deve vir ao Senado. Ricardo Ferraz assume o governo do estado por 8, 10 meses ali. O Wendel Lima, que sempre declarou amor pela família Ferraz, de repente declarou apoio a Manato e é bolsonarista. Eu levei um susto, assim. Quando me mandaram, eu falei assim, gente, você não vai falar sobre isso? Eu falei, gente, não vou participar desse fake news e mentira, porque eu não acreditei. Eu tive que olhar nas redes sociais dele. Dá para explicar o Wendel Lima, Bolsonaro e Manato? Marcelo, essa é uma informação nova, eu não sabia, sinceramente não sabia que ele tinha se posicionado a favor de Bolsonaro. Claramente. Claramente, né? Tá nas redes sociais, número, gravou vídeo, agora é isso. Talvez seja um desabafo contra o seu principal cabo eleitoral da cidade, foi Edson Magalhães, né? Talvez ele não tenha recebido do Edson aquilo que esperava. Ou ele realmente se fez algum tipo de acordo pensando em algo lá na frente, né? Então ele pode ser uma pedra também no caminho do Carlos Von lá na frente. Com certeza. Porque se agora tem o Wendel, Zé Preto e Von dividindo a atenção de Manato governador, Marcelo, tem que escolher. Obrigatoriamente a eleição para prefeito de Guarapari passa por Zé Preto, passa por Wendel, passa pelo Gedson e por Carlos Von. Porque eles podem decidir uma eleição ou encabeçando a chapa, ou sendo vice. E Thiago Hoffmann com Casagrande governador entra aí para fazer um quinteto aí, em vez de um quarteto, né? É isso que eu falei. O fator Thiago Hoffmann vai ser importantíssimo para a cidade, para a próxima eleição. Casagrande eleito, ele é muito forte. Fortíssimo. Manato eleito, ele vai ser deputado igual Carlos Von, assim, de recurso? Não de postura, mas de recurso? Se Manato for eleito, eu acho que as portas do governo se fecham para Thiago. Isso aí eu acho, não tem dúvida. O estilo de Manato é esse. O estilo de Manato é de... E ele não esconde, nós não estamos... Ele se posiciona, quem está comigo tá, e eu sou fiel a quem está comigo. E de Thiago também não é muito diferente. Seria mais surpresa ainda, numa eventual eleição do Manato, o Thiago declarar, passar a trabalhar junto com o Manato, do que o Wendel virar Manato. Porque assim, o Thiago é fiel a Casagrande. É fiel a Casagrande. Mas, como disse, eu acho que foi na época que era político, Serginho Abudib, uma vez,
Política é assim, você olha para o céu, você não vê nada. Daqui a pouco você olha e tem elefante voando. É mais ou menos assim, né? E a gente vê a nível nacional como é que as coisas... Você vê quem era o PSDB forte opositor a Lula, hoje está lá dizendo que Lula é o melhor candidato. E não é o PSDB 1, não. É toda a cúpula do PSDB. Toda a cúpula. Fernando Henrique, Serra, Alckmin e todo mundo está lá. O PSDB virou PSB para ser vice do Lula. É PSB, né? Um negócio assim. Né? Então, política a gente não pode duvidar de nada. Agora, o Thiago também, no meio político, ele já aprendeu a como é que se locomove, né? Como é que se move no meio político. Ele pode também fazer uma política de boa vizinhança com o próximo governador, se for Manato, visando um outro projeto, né? Porque o projeto também não pode cessar. Mas eu acho muito difícil o Manato vencer essa eleição, para ser sincero. Você acha, né? Eu acho que Casagrande já consolidou uma liderança e vai ser difícil o Manato tirar essa diferença. O tempo não vai permitir a ele tirar essa diferença, né? E até porque também, Marcelo, assim, o Manato não trouxe um discurso ou uma proposta para contrapor aquilo que o governo já fez. Eu não, assim, analisando os discursos de Manato, analisando as propostas dele, não vi nada que contraponha a ponto de mudar a cabeça do eleitor hoje que vota em Casagrande para votar nele. Tem que ser uma proposta assim, olha, eu estou trazendo isso para o Estado, nós vamos fazer dessa forma. Ainda não vi isso para você dizer, esse camarada é bom, vai fazer melhor do que o Renato fez até agora. Para a gente poder analisar os federais, mas seguindo a sua linha de raciocínio, se Casagrande se reeleger, então o Wendel errou em mudar de lado, Zé Preto tem o capital político dele, mas não vai ter apoio estadual, e o Carlos Von tem gente que perde ganhando, gente que ganha perdendo, ele perdeu perdendo, se Manato perder. Perdeu perdendo. Esse vai passar dificuldade agora. Vai passar dificuldade. Ele vai ter que... Eu acho que ele vai ter que recomeçar, Marcelo, em todos os sentidos. Não só rever sua caminhada, mas rever suas posições, suas questões políticas, suas posições políticas. As parcerias. Por que perdeu A, por que perdeu B? Será que o erro está nessas pessoas, já que ele que perdeu esses apoios? Que ele perdeu. Ele não pode dizer assim, não, eu tive o voto. Não, ele perdeu. Ele perdeu 6 mil votos de uma eleição para outra. 6 mil votos não é pouca coisa, né? Então, a população não viu o trabalho que ele... E 2 anos atrás, ele teve 19, 20 mil votos. Ele tem recall para... Ele tinha recall para ser reeleito com as mãos nas costas, mas não foi isso que aconteceu. Agora, tem outro fator, Marcelo, que é importante, que eu sei que muita gente em Guarapari, tá certo, nós vamos entrar em federal, mas que é o Gedson, né? Porque o Gedson, Gedson, ele é um combatente fiel do PSB. Essa foi a primeira vez que ele deu uma guinada, ainda que estrategicamente construída, mas conseguiu sair do PSB e para o Podemos. Para poder ter uma certa, digamos assim, uma certa vontade de... Coloca os de federal enquanto a gente vai conversando, feitar o gancho. Então, Gedson é uma figura importantíssima hoje. Porque esses votos que o Gedson teve, ao contrário de outras lideranças, Marcelo, é dele. É um capital político dele. Ele tem. Gedson tem sempre capital de 9 mil votos, pelo menos, esse capital, eu acho que ele pode chegar aí a uns 10 mil votos tranquilo, tirando aí Maria Helena, tirando os candidatos do Dr. Rogério. Ele tem um capital ali dele, em torno de 10 mil votos, 7 ou 10 mil votos. Entrando nos federais, vamos dar uma passada rápida, mas assim, Maria Helena, 745 mil reais. É muito dinheiro, Ricardo. Aí me perdoem as contas, as brincadeiras. A campanha dela é planejada, ela já vem de 2 eleições que ela saiu muito mal avaliada. Ela não foi igual a Fernanda que entrou na reta final. Ela não foi o Von que errou o discurso ou não discurso. Não foi o Wendel que apostou errado no apoio do Edson. Não, a Maria Helena, ela teve, até na lista que a gente vai olhando, ela está lá embaixo. Ela teve 2.800 votos para 745 mil reais. Ela teve 1.000 votos, sei lá quantos votos fora da cidade, mas ela fez campanha em Guarapari. A expectativa é que ela tivesse pelo menos uns 10 mil votos pela quantidade de recurso. A não ser que a prestação de conta dela mostre depois que ela devolveu 600 mil reais.
né? Mas mesmo assim, ela só teve 2.500 votos na cidade, cara. É um valor expressivo, né? Essa É um valor precisa expressivo. reavaliar e os partidos reavaliarem o tamanho dela na cidade, a representatividade. Na verdade, os partidos, com essa questão da obrigatoriedade, que eu acho que deveria ser facultativo esse preenchimento das vagas femininas, acaba que você tem que fazer essas ginásticas aí para poder ter candidatura. E aquilo que eu falei, né? O partido dela é qual? União Brasil. Então tinha muito recurso para distribuir, porque o União Brasil ficou gigantesco Sim. no Congresso. Recurso não faltava e ela Então, lá mulher. tinha recurso sobrando para soltar. É isso que eu falei da divisão, que ela está sendo mal feita, entendeu, Marcelo? Então, eu acho que aí tinha muito dinheiro para distribuir, distribuíram. Agora, o que foi feito aí precisa Pelos analisar, né? recursos, cara, ela corre risco de, no final da última prestação de conta, ser a proprietária do voto mais caro da eleição capixaba. Voto mais caro Porque tem candidatos aí com 2 milhões, 3 milhões, mas tiveram 30 mil, 40 mil votos. É, O voto dela está aqui nessa divisão que eu estou fazendo cruel aqui, que você já acabou com a minha conta, mas eu vou permanecer R$ 266 cada voto. realmente. Aí errou tudo. Tem que ver o que aconteceu. Vamos aí, ver né? o próximo, meu amigo. Próximo é o Gedson Merizio. Você estava falando. Estava falando dele. Ele teve em Guarapari 7.700 votos, quer dizer, está oscilando para baixo, mas dentro dos 9.000, 8.000 votos que ele tem sempre. Também recebeu mais de meio, vou fazer o que eu fiz com a Fernanda, eu vou fazer com ele. R$500 mil. Uhum. Ele teve 7.793 votos, né, dentro do município. Tem um recall enorme, um apoio de boa parte da Igreja Católica, dobradinha com o Thiago Hoffmann, é um cara querido, o governador foi lá no lançamento da candidatura dele, já teve muito voto na cidade. Cadê, Ricardo? Ele fracassou igual o Von? Não, na verdade, Marcelo, o Gedson, eu acho que ele nunca teve dinheiro em campanha como apareceu agora, viu? Então comeu melado, é isso? Na verdade, os partidos, eu acho que dentro do Podemos, eu acho que ele é o que menos recebeu. Depois pode até fazer uma verificação para o partido, para saber dentro do partido, dos deputados estaduais, quem mais boa recebeu. fazer nos próximos, a gente fazer uma conta fazer assim, né? Eu acho que ele é o que recebeu menos dentro do Podemos, né? Teve lá o Gilson Daniel, teve aquele de Vila Velha lá, o doutor Vitor, né? Que receberam também recursos do Podemos. Nessa conta cruel, o voto dele estaria custando R$65 aproximadamente. Na verdade, não está assim, exagerado, não, o valor em Não está para deputado federal, né? De 50, 60 reais, porque o custo é muito alto de uma campanha, ainda mais você percorrendo distâncias maiores, né, federal, né? Essa conta eu estou fazendo assim, e eu dei uma aliviada aqui só para o Thiago Hoff, que eu acho que das minhas contas aqui, por enquanto, só o Thiago Hoff foi prejudicado, porque ele teve voto distribuído no Estado. No Estado todo. Como esses candidatos que eu estou mostrando tiveram 90% ou mais dos votos em Guarapari, então é muito dinheiro para esses votos estarem concentrados no município só. Eles não viajaram o Estado todo pedindo voto, né? Então é muito dinheiro, mais de R$500 mil. Mas vamos seguir o próximo aí, meu amigo. Vamos ver uma pessoa também conhecida na cidade, doutor Rogério. Aumentou ali, nem eu sabia que era isso tudo. Eu ia falar que era 70 mil, que foi da última vez que eu olhei, tá ali, ó. R$144 mil, quer dizer, muito dinheiro também. Então ele teve mais dinheiro que Zé Preto, mais dinheiro que Carlos Von, batendo ali com o Wendel, mais ou menos, né? Sim. Doutor Rogério, 2.454 votos. Ele está no mesmo caso da Fernanda, que decidiu na última hora ser candidato. O doutor Rogério saiu meio em cima da hora, né? Inclusive pelo Rede lá para ajudar o Difos e tal, né? São dois ex-vereadores, bem votados para vereador, que não planejaram a campanha, então não tiveram um desempenho esperado. Isso, e quando você lança campanha de última hora, você tem que correr contra o tempo, né? Sua campanha tem que adquirir uma aceleração muito maior do que as demais campanhas planejadas, né? Você tem que correr um espaço que o outro já percorreu há muito tempo. Às vezes, 2, 3 meses atrás, ele já percorreu aquele espaço. Essa conta é chata, Ricardo. R$58 seria o voto do doutor Rogério. Que o custo. Essas contas são chatas, mas eu estou tentando mostrar para o eleitor, para quem nos acompanha, que tem que ir no site do TSE olhar a prestação de conta, onde gastou, quanto recebe, da onde vem o recurso, porque faz parte da fiscalização e tem que interferir na decisão do voto. A pessoa tem que analisar currículo, histórico, proposta, programa e recurso. Tudo tem que ser analisado. Quais são os compromissos?
Por quê? O Podemos, partido de Fernando e Gedson, os dois são do Podemos. Somando os dois, gastaram mais de R$ 1 milhão na cidade. Um município com 70 mil eleitores, que 40 mil votam na cidade. Os dois gastaram mais de R$ 1 milhão. É um partido político investindo no município. E acabou que o federal da Fernanda era o Gilson Daniel que ganhou a eleição, quer dizer, ela não fez dobradinha com o Gedson. É essa engenharia política que confunde o eleitor, né? Uma dobradinha de um partido gastando R$ 1 milhão, sendo que o estadual do Gedson era outro e o federal da Fernanda era outro. Isso confunde a população. É verdade, Marcelo. Essa divisão do recurso público está muito mal feita. Eu acho que quando esses números começarem a aparecer dentro do TSE e ver como é que ele foi distribuído, eu acho que isso vai fazer surgir uma mudança necessária para que essa distribuição seja melhor, seja feita de outra forma. E não da forma como está sendo feita hoje, né? Hoje fica muito a critério da direção partidária da Executivo Estadual. Então, ele pega lá, eu tenho que dar 30% para as mulheres. Então, entre uma relação lá de 10 mulheres, bom, essa eu vou mandar tanto, essa eu vou mandar tanto, essa eu vou mandar tanto. Então, acho que isso não podia ser dessa forma. Eu acho que isso tinha que ser um critério mais já descrito em lei, para que todos pudessem receber e concorrer de igual forma. Porque aquela ideia de que dos caciques partidários que dominam os partidos, essa distribuição do recurso, como está sendo feita hoje, acaba que faz permanecer esse estado de domínio. Certo. Né? Por quê? Porque a distribuição do recurso está na mão dele. Ele distribui para quem ele quiser e como ele quiser. O partido, né? Ele que eu falo, o partido. E quem está na direção. Então, o que acontece? Ele vai continuar, ele vai fazer a distribuição de forma que ele continue a mandar no partido ou a ter o domínio sobre o partido. Só encerrando essa conta do recurso, aí aqui eu vou ter que fazer a ressalva também, igual eu fiz com o Thiago, porque não dá para dividir, é muito dinheiro. 1.290.000 para o Dedconte. Teve uns 10 mil votos aproximados ali. Foi muito mal votado. O deputado ficou no mandato 3 anos, primeiro suplente, tinha um apoio, estrutura, então realmente saiu muito mal votado. Se eu fosse dividir só pelos votos que ele teve em Guarapari, 2.300, o voto dele custaria R$550. Mas diferente de Maria Helena, de Gedson, de Fernanda, que mais de 90% dos votos foram no município, o dele foi distribuído. Então o voto dele, na verdade, custou R$129. Eu dividi o voto do Thiago também, que foi distribuído, está dando um custo aproximado de R$10 cada voto dele. Também está dentro do que os partidos calculam, né? O do TED, para um deputado federal, R$129. Ele apostou muito no recall ainda, da marca, do nome, do rosto dele, né? Foi péssima a votação, né? Na verdade, quando você aposta nesse recall de imagem, isso vale para o primeiro mandato. Você tá falando. Não, você pega Amaro Neto, foi a mesma coisa. Ficou fazendo. O TED fez campanha mandando boa noite para as pessoas, né? Você lembra da minha voz? Boa noite. Só que no segundo mandato, na reeleição, você já tem que ter apresentado algum trabalho, senão fica ruim, né? E aí o fenômeno capixaba, Sérgio Meneghelli, que teve. Que levou, dois, três. Diz ele que levou a rasteira, né? O quinto mais votado de Guarapari, 3.268 votos. Ele teve voto no estado todo também, provavelmente. Esse aí, campeão de voto. Quanto de dinheiro tem ali, cara? 82 mil? 82.184. Eu estou arredondando, todo mundo arredondando dele, 82 mil. E ele teve 128 mil? 130 mil. Vou arredondar porque eu fiz com todo mundo. 130 mil. O voto dele custou 60 centavos, 50 centavos. Mas ele soube trabalhar de uma forma que o capixaba gostou. Ele já não é de agora, né, Marcelo? Que ele tem essa rede, né? Ele é quase um influencer, né, rapaz? Quer dizer que ele é quase um influencer, né? Todo mundo conhece Sérgio Meneghelli, Serginho, prefeito de Colatina, todo mundo conhece. Então isso ajudou muito, né? Isso não é de agora, ele não fez agora em cima da hora. Ele já vem com esse... Rical lá de trás, mas mostrou, ele serve como uma escola para os políticos de que trabalhar perto do povo, a gente não precisa de dinheiro. Ao invés de Sérgio Magés, por exemplo, ficar criticando o Serginho como ele fez, deveria fazer igual o Serginho, entendeu? Talvez se andasse de bicicleta, cortasse grama e comesse marmita e andasse de ônibus, talvez tivesse mais voto. A votação de Magés também despencou. Ele teve, eu acho, 40 mil, quase 50 mil na última eleição, agora ele teve para estadual e para federal ele teve menos, né? Menos.
Valeu, meu amigo. Esses são Resultado. os candidatos com voto e prestígio. E eu fiz questão de botar o Serginho como um exemplo do mais votado e que menos gastou no município, mas porque ele mesmo fala muito de Guarapari. Fala. Na entrevista que ele deu logo depois de eleito, ele falou de Guarapari. Entendeu? Eu acho que se ele resolver ser prefeito de Guarapari, ele ganha, Ricardo. Ah, ganha. Aí eu acho ninguém que nem disputa. Qualquer município que ele entrar, eu acho que ele acaba ganhando, porque ele tem um carisma, né? Ele tem um trabalho assim, de rede social muito bom, né? Você no início começou a falar e eu te interrompi, Ah, e saindo dos números e da parte técnica, quem é cabo eleitoral importante no município hoje, em Guarapari? Porque os vereadores saíram derrotados porque 10 deles se juntaram para eleger o Wendel Lima e não conseguiram. Os federais desses 10, todos saíram mal. Ninguém saiu bem. Até vereador de oposição, o Rodrigo Borges, também não conseguiu o voto nem para o estadual dele. Brigou com o Von, foi para outro, não conseguiu para federal. Jetson, para mim, pouquíssimo voto. Para quem nunca teve dinheiro, de repente teve pouco voto. O Wendel, o maior derrotado da eleição, na minha leitura. O Carlos Von, o maior derrotado. O Wendel Lima, faltou 100, quase menos de 100 votos pela segunda vez, mas mostrou um teto. Quem que é cabo eleitoral importante no município? Zé Preto? Marcelo, o principal cabo eleitoral hoje, sem dúvida, é Zé Preto. Acho que o principal. Agora, tem uma questão importante, Marcelo. Você lembra quando terminou a campanha de 2018, quando Carlos Von foi eleito? Qual era a fala recorrente no meio político? Carlos Von é o próximo prefeito. Exatamente. Você lembra dessa. O meio político falava isso de forma assim, muito clara e todo mundo já contava com isso. O problema foi que Carlos Von atropelou o processo, cometeu erros políticos, erros estratégicos, erros de posicionamento, cometeu diversos erros, que acabou tirando dele uma eleição quase. Se ele ficasse em casa 2 anos dormindo. Que maldade. E eu que fui maldoso 52 minutos, você vai ser nos 8 minutos finais. Ele ia ser prefeito. Ele não precisa fazer nada, não né? Não fazer nada. Porque a população queria ele prefeito. Queria ele prefeito. Ele acabou que não entendeu isso e acabou indo por um caminho que levou... Ou, de repente, ele achou que já era prefeito e começou, porque a fotografia das pessoas que estavam comemorando a eleição de deputado, se você olhar hoje, tinham 3 ou 4 só da foto final, né? E ele tinha um grupo muito grande em volta dele, entendeu? Que ajudou a elegê-lo. Então, esse grupo foi se desmantelando. Historicamente na cidade, outros políticos já foram políticos de um único mandato, né? De um único mandato. E que não conseguiram. Porque quando você chega na Assembleia, Marcelo, aí é outra coisa. Andar na rua criticando é fácil, é isso? É fácil. Agora, quando você chega lá, você tem um mandato para você dar resposta. Você não pode chegar para o eleitor e falar assim, porque antes você fala assim, não posso fazer nada, eu não tenho mandato, eu não tenho cargo, eu não tenho carro, não tenho isso, não tenho aquilo. Tamo junto, vai estar comigo. Agora, quando você chega lá... Aí ninguém tá junto. Não adianta você falar para o eleitor assim que você não pode fazer. O eleitor quer falar, você tem um mandato, nós te damos um mandato, agora você está dizendo que não pode fazer. Então, o Zé Preto, ele é um forte cabo eleitoral, mas vai depender muito, muito de como ele vai conduzir o mandato. Que é bem diferente do mandato de vereador. Uma consultoria gratuita sua, Ricardo. Se alguém quisesse ser candidato hoje a prefeito de Guarapari, colaria, você ia aconselhar ele a fazer um santinho casado com Edson Magalhães? De forma alguma. Ele faria um santinho casado com o Carlos Von? De forma alguma, não. Eu acho que, falando assim em tom de brincadeira, mas eu vou te falar o seguinte. Não aconselharia, mas Edson Magalhães também não pode ser assim, considerado como fora do processo. Porque ele já foi fora várias vezes e sempre ganha. Agora, qual é a estratégia de Edson? Pode ser que eu esteja errado. Eleger uma pessoa sem o mínimo interesse numa carreira política, por isso que eu acho que ele não vai apoiar o Wendel para a candidatura a prefeito, porque o Wendel tem pretensões. Ele quer uma pessoa que não feche as portas para ele, quer uma pessoa que não diga não para ele, e essa pessoa pode ser o empresário que ele está anunciando aí, que é o rapaz lá do... É o Carlinhos Grande Rio. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar, mas vamos lá. Nosso amigo Wilkler publicou... Fica rodando. O Wilkler publicou que era um empresário. O Wilkler diz o seguinte, é um empresário do comércio com penetração na Constituição Civil. Algumas pessoas ao lado do ex-prefeito se mexeram achando assim, ia lá, Orly vai voltar. Não, o candidato do Edson é... Carlinhos Grande Rio.
que É isso que todo mundo já tentou trazer para a política e ele se ele nunca nega. quis. Eu acho que ele também tem um pouco de razão, porque vai ter que largar a empresa. Mas agora ele assumiu a presidência do Sindicic, Sindicato da Construção Mas o Civil. Sindicic é um rodízio ali. Cada É um tem um ele, tempo. Ricardo, é ele o nome do Edson. Não, ele é o nome do Edson, não tenho dúvida. Eu não sei se ele vai aceitar, Não é sei isso. se ele vai querer ser. Agora, Edson é importantíssimo nesse processo. Eu não sei se ele vai ter um nome, que ele está buscando um nome, ele não achou ainda esse nome. Jogou agora para cima de Carlinhos, para ver se Carlinhos aceita e tal. Por que ele quer Carlinhos? Porque sabe que Carlinhos daqui a 4 anos está cansado daquilo ali, vai embora para cuidar da empresa dele, que é melhor. Vai ter folga, porque o prefeito não tem folga, e o cara vai, rapaz, igual o Orly mais ou menos fez, né? Essa vida não é para mim, não. E Edson pode voltar daí a 4 anos. O ex-presidente da Câmara, que o filho é vereador hoje, o Léo Dantas, o ex-presidente Dantas, diz que é candidato a prefeito. Dantas é outro nome fortíssimo, não sei se para ganhar a eleição, porque aí as pesquisas vão indicar isso mais à frente. Mas tem influência também no processo. Tem muita influência e é um articulador nato, né? Dantas é um articulador nato, ele sabe articular um grupo, sabe formar um grupo, sabe se mexer no meio político, se sustenta há muito tempo no meio político. Então, é um cara bem habilidoso politicamente e passa por essas figuras a eleição de Guarapari. Não tem como você falar assim, não, fulano está fora, viu? Não, são todos importantíssimos e outros que ainda estão nos bastidores que também fazem parte desse processo, né? Agora, ficou muito difícil para o Wendel articular uma campanha para prefeito, não por causa dele, porque eu acho que ele conseguiria formar um grupo. Ele é articulado. Ele é articulado, mas ele precisaria do apoio do Edson, que não vai ter. Ele precisaria do apoio do Edson e Edson não vai... Mas ele tem agora o apoio do Manato e Bolsonaro. Se Manato ganhar... Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Se Manato ganhar. Carlos João é candidato de si mesmo, independente... Se não tiver apoio de ninguém, ele vem candidato. Si ele mesmo. tem um capital político em queda, mas tem um capital político. Jedson Meriz é candidato a qualquer preço? Não, o Jedson, ele faz parte de um grupo, né? Aquilo que eu falei, eu acho que o fator Thiago Hoffmann vai direcionar Ele muito. pode guardar parte do R$500 mil para a próxima campanha? Não, né? Não pode, não pode. Então ele tem que fazer agora, Tem que fazer agora. Então tá. E o Zé Preto, que eu acho que o Zé Preto ainda, apesar de um grupo já estar gritando, Zé Preto é o próximo prefeito, Zé Preto é o próximo prefeito, eu respeito, acho que ele tem até capital para isso, mas vai depender do mandato dele. E ele pode ser entendido daqui a uns anos como um fenômeno que aconteceu pontualmente. E ele pode ser um deputado que vai crescer e vai ser apto para reeleição e se tornar uma liderança nesse aspecto, como pode ser um deputado que vai para lá e não cresça também e acabe perdendo esse espaço, como aconteceu com outros, né? Se você pegar outros na história de Guarapari, aconteceu isso. Como, por exemplo, o Paulo Loureiro, por exemplo, ele era deputado e candidato a prefeito e não conseguiu. Rodrigo era deputado e candidato a prefeito e não conseguiu. Não é o fato de você ser deputado que já te capacita ou te habilita para ser candidato a prefeito. Precisa de tudo uma construção. Desses nomes que nós citamos aqui, dos que foram candidatos e do Dantas, tem algum outro nome que pode interferir? O ex-prefeito Orly não participa mais do processo, ele não tem mais interesse em participar. Para a gente ir caminhando para o encerramento, tem algum outro nome assim? A vereadora Rosana Pinheiro, para mim, foi um fiasco na eleição. Ela tem tamanho, brigando com o Edson para ser candidata a prefeita? Olha, Marcelo, para ser sincero, a Câmara hoje, ela está fazendo assim, o papel dela. E cada vereador está preocupado com o seu reduto e aonde Edson está inaugurando obra para poder aparecer ali, para poder pensar numa reeleição. Eu não sei se tem alguém ali no grupo, eu acredito que não, a não ser Camila, que já manifestou isso entre pessoas mais próximas, tem o desejo de ser candidata a prefeito. Tirando Camilo ali, eu não sei se tem outro, a não ser o Rodrigo, que é oposição, né? A Camila também foi mal no resultado, porque o Wendel não ganhou, que era a esperança Exatamente, dela, ser a candidata do E ali ele tinha Zazá e tinha Camila, né? Na região ali de Perocão, Santa Mônica, aquela região ali, ele não conseguiu a votação que esperava. Mas a não ser Camila e Rodrigo Borges, e o próprio Wendel, não tem outro vereador ali que eu acho que pense numa candidatura a prefeito. Ele está preocupado mesmo com a reeleição agora. Você, para a gente realmente caminhar aqui para o encerramento, você tem feito uma análise que o Casagrande deve caminhar para a reeleição, mas não está definido ainda. Uhum. A Casagrande foi muito mal votada em Guarapari. Manato ganhou, Bolsonaro ganha. Ele sendo mal votado, ele sendo reeleito com votação ruim, ele vai conseguir fazer um prefeito de Guarapari? Porque nós temos que admitir, reconhecer
que são 20 anos que o PSB tenta ganhar a Prefeitura de Guarapari e nunca ganha. Perdeu com o Rodrigo, perdeu com o Ricardo, perdeu com o Gedson. 2 vezes, né? Ou recicla ou não tem jeito, né? Mas, na verdade, historicamente, os governadores não interferem muito na eleição de Guarapari. Você vê Paulo Artung, nas 2 eleições de Rodrigo, uma delas, inclusive, você participou, ele falava que ia lá, falava que ia e nunca foi. Guarapari perdeu a oportunidade de ter Rodrigo Chamon prefeito e Zé Teófilo vice. Ninguém entende isso. Marcelo. Então, a população de Guarapari Ninguém não pode reclamar de nada. Não pode reclamar de nada. Se não quis 2 quadros técnicos como esse, na cidade, na hora que Paulo Artung mandava no estado, Zé Teófilo, o secretário mais forte dele, Rodrigo, um dos queridinhos de Paulo Artung. A cidade não quis o Edson Magalhães, que fique com o Edson Magalhães, né? Está aí pagando preço alto. Está pagando preço, né? E o meio político também. O meio político paga um preço altíssimo por isso. Porque muitos vereadores que apoiaram o Edson naquela época, na eleição seguinte, sumiram. Não conseguiram reeleição. Ricardo Conde volta a ser candidato? Não, né? É muito difícil. Está precisando de um nome novo e caminhando realmente para o final, que a produção já está me xingando aqui no WhatsApp aqui. Carlinhos Grande Rio, por enquanto, é o único nome novo, é ele contra Zé Preto e Dantas por fora, os Dantas se junta com o Zé Preto, como é que é isso? Rapaz, eu acho difícil o Dantas se juntar com o Zé Preto. Eu acho difícil. Porque, primeiro, eles têm interesses diferentes, eles têm os mesmos interesses, né? A não ser que um aceite ser visto do outro. Mas aí Zé Preto largar a Assembleia... É o mesmo público, de repente, não soma, né? Você pensa bem, se Zé Preto fosse vice do Dantas, que vantagem ele teria? Nenhum. Largar a Assembleia para ser vice? É porque o Dantas não pode ser vereador por causa do filho. Então ele abriu mão para o filho ser vereador. Exatamente. Então, assim, vai ser difícil uma composição com o Zé Preto sendo... A não ser que ele seja cabeça de chapa. Que aí ele não tem nada a perder. Se perder, ele volta para a Assembleia. Tudo bem, vai para a próxima, né? Mas eu acho muito difícil ele aceitar ser vice de alguém. Então ele vai se construir, se tiver nesses planos dele, porque é o pessoal em volta que fala, né? Mas ele mesmo ainda não se manifestou sobre isso. Eu acho que está até cedo também. Ele pode queimar etapas com isso aí. E pode criar inimigos já de cara. Eu assisti um vídeo ontem, um vídeo feito pelo deputado federal Neucimar Fraga, apoiando o Manato, em que estão lado a lado Zé Preto e Carlos Vão abraçados fazendo 22. Tá muito doido essa eleição, tá não? Muito doido, tá muito doido. Eu fiquei procurando o Wendel Lima, que eu falei, se aí foi aí você pensa bem, será que Zé Preto aceitaria ser vice de Carlos Vão? Para quê? Abrir mão de um mandato de deputado, ser vice de Carlos Vão, e projetos totalmente diferentes. Né? E Carlos Vão aceitaria ser vice de Zé Preto? Não. Você acha que ele encolheu ao ponto de daqui a pouco ter que ser vice de alguém? Não vai aceitar. Carlos Vão aceitaria reiniciar a carreira sendo vereador para... Não vai aceitar. Né? Não vai ele vem a prefeito. Ele vem a prefeito. Nós vamos ter na próxima eleição o Gedson, o Wendel, Carlos Vão e os outros. Favorecendo um possível candidato do Edson. A divisão toda vai favorecer o Edson, com certeza. Disse o Ricardo Conde, jornalista Ricardo Conde, me disse uma vez que o melhor marqueteiro de Edson Magalhães é a oposição. É a oposição. Que não se entende, e Edson se aproveita disso. Com 25% do eleitorado consegue ganhar sempre a eleição sendo mal votado. Sendo mal votado. Ricardo, estamos realmente agora no finalzinho aqui. Faltou a gente dizer alguma coisa, conta eu não faço mais, que você avacalhou com as minhas contas. Você entende isso mais do que eu, não faço mais essa conta. O que a gente pode fazer uma pincelada final lá sobre o resultado do primeiro turno e da eleição em Guarapari? Marcelo, acho que a gente falou pouco do Gedson, eu acho que ele merece um destaque por ser um combatente fiel nas suas fileiras lá partidárias e porque ele amadureceu muito. Se você conversar com o Gedson hoje, é diferente de um Gedson de 4 anos atrás. Então, ele amadureceu muito. Isso pode ajudar a se colocá-lo dentro do processo. Porque aquela dependência que ele tinha de uma decisão a colar, de fulano, de Beltrano, ele citava uns 4 ou 5 para tomar uma decisão que ele dependia da decisão, isso não pode existir mais. A decisão tem que ser dele, porque isso faz a liderança ver firmeza naquele propósito. E ele não depende mais só do PSB, o Podemos. Não depende só do PSB. Se o Gilson Daniel, que foi eleito deputado federal muito bem votado, se mandar de novo R$500 milhão para ele está na disputa. Está na disputa. Então, o Gilson Daniel pode ser hoje aquela pessoa, aquele agente político
que vai dar uma sustentação para o GED ter Então, mais firmeza na sua... pode ser no seu Gedson propósito. prefeito com Fernanda de vice, Gilson bancando? Pode ser. Fica uma chapa forte. Fica uma chapa fortíssima. Somos 500 votos de um com 400 do outro, dá 900. Não, mas assim, do cenário, né? Eu acho que o mais importante seria a oposição sentar para conversar, para ver se encontra caminhos convergentes, entendeu? Porque a oposição hoje está cada um para o lado pensando em si só, cada um pensando em si. Então ela tinha que sentar quais os caminhos que nos convergem. Então, esse, então vamos caminhar nele. Se não fizer isso, o candidato do Edson ainda continua com chance, né? Ricardo, agradecer aqui o debate. A gente vai precisar fazer outros né? sobre Guarapari, sobre a região ali. Quero dizer para a produção que é uma pressão psicológica terrível. Tá aqui, ó, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu falei, vai explodir. Vai explodir isso aqui. Uhum. Mas dizer, Ricardo, assim, agradecer. Acho que a gente conseguiu mostrar um pouco do que a população não olha, não entende. Não entende. Né? Fizemos uma análise sobre o resultado do primeiro turno. E eu posso fechar dizendo que vamos ter que esperar para ver quem é o governador, que aí as forças se acomodam em Guarapari, é isso? É isso aí. As forças vão se acomodar de acordo com o governador, né? E não tem outro caminho agora a não ser aguardar um pouco. E depois vamos ver as movimentações. Mas nada impede, Marcelo, dessas cabeças mudarem, né? Porque certo. Política é assim, né? Hoje, quem está do lado de Casa Grande, Manato ganhando, pode virar para lá e, da mesma forma, quem está com Manato hoje pode conversar com o governo. Vamos aguardar um pouquinho mais para definir, né? Definir. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Não fiquem com raiva, vocês, candidatos que receberam mais de R$500 milhão, mas nós precisamos mostrar. A população tem que entender que Guarapari teve mais de R$2 milhões jogados dentro da cidade para conseguir voto. Precisamos fazer uma reflexão. Tá aí o Serginho ensinando pra gente que dá para fazer política de outro jeito. Uhum. Tá aí a campanha do doutor Humberto, do Zé Preto, que foi eleito, do quanto o Thiago gastou no município, a gente consegue procurar um cenário novo. Agradecer, Ricardo, sua participação, vamos fazer outros e todo mundo que acompanhou, presta atenção em quem vai votar no segundo turno, que vocês estão votando já para prefeito também. Presta atenção nisso. Obrigado, Marcelo.